Graça e paz, irmãos. Nossa gratidão ao Senhor, por nos permitir estarmos juntos mais uma vez para partilharmos a sua santa e bendita palavra. Vamos abrir o texto sagrado, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quando eu fui convidado para estar aqui com os irmãos e perguntei, sobre que palavra poderíamos compartilhar com os amados, a informação que recebi foi aquela que Deus colocar no seu coração, Reverendo. Então foi essa palavra que Deus falou no meu coração. Atos capítulo 20, versículos de 7 a 12. Atos capítulo 20, versículos de 7 a 12. Vamos ler juntos, a uma só voz. A palavra de Deus diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim a partir do pão, Paulo, que deveria seguir viagem um dia imediato, exaltava-nos, prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subiu, largou, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiram. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este tão grande privilégio, que é estarmos aqui na tua casa nesta noite. Poderíamos estar em tantos lugares, poderíamos estar fazendo tantas coisas, mas verdade é que o nosso coração só arde de alegria e de prazer na tua presença, ó Pai, de maneira que a cada dia mais aquece o nosso coração, a cada dia mais fala a nossa alma, a cada dia, Senhor, nos traz para mais junto de ti. Inclina-nos coração e mente, para que possamos servir, não apenas nesta noite, mas durante todo o tempo que o Senhor, por meio da sua bondade, graça e misericórdia, for servido em nos conceder vida para a glória de si mesmo. Em nome de Jesus, nós assim suplicamos e agradecemos. Amém. Meus amados, eu queria iniciar a reflexão desta manhã contando um pouquinho da minha adolescência e da minha juventude. Eu já fui jovem, hoje não tanto, mas creio que enquanto a gente é jovem, a gente gosta muito de questões, que mexem com a nossa adrenalina, gostamos de emoção, gostamos de situações bem, que em outros momentos seriam aflitivas, mas nesse momento, da nossa vida, a gente gosta disso. E, às vezes, o tempo passa e a gente esquece que o tempo passou, Fabiana viu recentemente, nós passamos ali na Paralela, e há um parque, não sei se ele ainda está lá, na Paralela. Alguém pode me confirmar isso? Ainda tem um parque lá na Paralela? Já foi? Ah, que pena, Fabiana, quando viu o parque, disse logo: olha, nós precisamos ir a esse parque, e vou logo lhe dando as coordenadas. Eu digo: diga aí, você vai ficar com Mariá, e eu vou na Montanha-Russa com Ashbel. Eu digo: pode ficar à vontade, E depois vamos no Kamikaze. Eu digo: pode continuar à vontade, eu vou ficar com meus 2 pés aqui, e vou estar orando por vocês para que tudo dê certo lá. Mas se o parque já foi, então vai ficar para a próxima. Mas, irmãos, eu nem sempre fui assim, Teve uma época que eu achei que seria interessante andar de calça curta e com o lenço virado para trás. Não sei se isso é muito interessante ou inteligente, mas gostava de, aos sábados à tarde, colocar o meu uniforme e ir até
o grupo escoteiro do qual eu fiz parte. Gostava muito de acampar, não é? De ir para o meio do mato, me embrenhar lá, e eu era escoteiro. O meu grupo de escotismo era um grupo da água, ainda que nós tivéssemos algumas atividades em terra. Mas era interessante porque muitas das nossas atividades aconteciam à noite. E eu lembro que em uma dessas atividades, a minha patrulha, eu era o monitor da minha patrulha, do meu grupo, não é? E nós fomos conduzidos pelo chefe do grupo até uma caminhada de uma meia hora, uns 40 minutos no meio do mato, e aí tivemos a grata felicidade de que, largados lá, deveríamos voltar ao local do acampamento. Eu disse, e agora lascou, como é que vai acontecer isso? E aí comecei a lembrar de algumas questões, não é? Algumas informações, alguns ensinamentos que iriam ajudar. Bom, já que estava de noite, então, nada melhor do que observar as estrelas. As estrelas dizem muito quando você conhece as constelações. Existem constelações que apontam, não é, o direcionamento dos pontos cardeais, e aí fica mais fácil. Mas se você não conhece as constelações, eu vou dar uma dica para facilitar a sua vida se você se perder e estiver no meio do mato, não é? O Sol e a Lua sempre nascem aonde? Aonde mesmo? No leste. E se põe aonde? Bom, se você souber onde é que fica o leste e onde fica o oeste, consequentemente você vai saber onde é que fica o norte e o sul. Então, fica a dica aí para facilitar as coisas. E aí, nós, não é? O grupo de jovens e adolescentes no meio do mato, como que perdidos, e aí fomos tateando, e conseguimos encontrar onde ficava o acampamento. E chegando no acampamento, foi uma alegria, a tarefa estava cumprida naquela noite. E aí, quem quisesse tomar banho, eram 2 da manhã, não tinha chuveiro elétrico, podia ficar à vontade. Quem não quisesse, podia dormir sujo daquele jeito que estava mesmo. Quando fosse amanhã de manhã, você ia e tomava o seu banho. Então, né, ficou à mercê de cada um. Na selva, irmãos, não é? Tem certas coisas que são luxo. E aí a gente tem que viver de acordo com as possibilidades. Mas, nos voltando para o texto, nos fala de uma questão muito interessante e muito singular, que tem a ver com essa experiência que eu partilhei com vocês. O apóstolo Paulo estava em meio à sua 3ª viagem missionária, e as viagens missionárias de Paulo não eram para conhecer lugares, para fazer selfies, não é? Para se divertir, mas Paulo, ele, desde a sua conversão, desde o seu novo nascimento, ele já renasceu com esse propósito de antes ser perseguidor do Evangelho e agora ele seria perseguido por amor ao Evangelho. De maneira que as viagens de Paulo eram muito preocupantes no sentido de ele deveria otimizar o tempo, ele deveria oportunizar o tempo para pregar o Evangelho ao maior número de pessoas. E assim acontece. É exatamente em meio a essas preocupações, não é, que Paulo está na cidade de Troade. E é interessante, irmãos, porque o texto escrito pelo evangelista Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, nos fala exatamente de que o apóstolo Paulo estava no dia do Senhor, não é? No domingo, estava reunido com a igreja, e nós temos aqui a descrição de um culto do primeiro século. Os elementos daquele culto estavam aqui contidos, não é? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então, havia uma preocupação da ministração do que mesmo, irmãos? Da ceia, não é? Então, era um privilégio poder estar ali reunidos em nome do Senhor e partilhar aquele momento que rememorava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Então, eles estavam ali reunidos no culto para a ministração da ceia. Diz o texto que devia seguir, né, Paulo deveria seguir viagem logo no dia imediato, ou seja, na segunda-feira Paulo já estaria viajando. Vamos pensar um pouco. Se você tem uma viagem para fazer no dia seguinte, o que é que você faz antes? Quais são os preparativos de antes? Você vai arrumar suas malas, não é? Sua bagagem,
se possível for, você ainda descansa um pouco para fazer a viagem. Lembrando, Santos Dumont nasceu um bom tempo depois, não havia avião, não é? As viagens aqui, elas eram a pé, no lombo de um animal, que não era nada confortável, mas ainda assim facilitava muito, não é? A questão do tempo, ajudava muito no tempo, ou nas naus, não é? De barcos, nas embarcações. Pois bem, diz o texto que Paulo, com toda essa preocupação de viajar no dia seguinte, o que é que Paulo faz? Paulo estava pregando no culto e exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Irmãos, talvez algumas pessoas que estivessem ali estavam achando que a pregação de Paulo era que nem uma espada, não é? Longa e chata, como uma espada, não é? Meia-noite, tinha que viajar no dia seguinte. Bom, deu até vontade, vai ter um lanche aí mais tarde, não é isso? Reverendo, se o senhor me autorizar. Bom, irmãos, o texto nos diz ainda que havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde a igreja estava reunida. A igreja estava bem iluminada. E, versículo 9, um jovem chamado Eutico, ele estava sentado numa janela e adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Eu queria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre quando nós não estamos afiados e afinados com a palavra de Deus, não é? Acontecem algumas dificuldades conosco, quando nós não estamos afinados, afiados com a palavra de Deus. Quando nós não fazemos, como disse o salmista, não é? Guardar a tua palavra, aonde? No meu coração para não pecar, escondi no meu coração para não pecar contra ti, não é? Depende da versão, vai ser guardar ou esconder. Danielzinho, obrigado. Mas, irmãos, a verdade é que nem sempre nós temos essa grande preocupação de ter a palavra no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios. A verdade é que há momentos que nós preferimos até esquecer da palavra. Bom, quando a palavra vem em nosso benefício, pego aqui, guardo, mas quando a palavra, não é, me desnuda, quando a palavra mostra que eu estou contrário a este ensinamento, que é a verdade e continua sendo a verdade pelas eras, independentemente das culturas, independentemente dos entendimentos dos homens, independentemente de qualquer coisa ou em qualquer lugar, porque a verdade de Deus é absoluta, como absoluto é o nosso Deus, algumas pessoas então se divorciam da palavra. Para depois, num outro momento, depois de haver pecado, depois de haver abandonado ao Senhor, não é? Então fazem aquela oração bem, não é? Que não convence nem um pecador, quanto mais o Deus Santo e Poderoso, e aí tenta, não é, dizer que está tudo bem e vamos continuar caminhando juntos. Pois bem, irmãos, o que é que nos leva a um profundo sono? O que é que nos leva exatamente a ficarmos adormecidos? Muito claro é que quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos exatamente ficar nesse estado, meio que adormecidos, meio que sonolentos. Porque a verdadeira vida nós só encontramos no Senhor. A verdadeira alegria, não é? O Senhor que faz o nosso coração arder, bater, pulsar, o Senhor que nos faz sonhar, muitas vezes até questões que seriam impossíveis. E são impossíveis aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, até o impossível se torna possível. De maneira que quanto mais caminhamos de forma estreita com Deus, não é? Mais alegre fica o nosso coração. Consequentemente, quanto mais distante do Senhor, consequentemente, mais débil nós somos, mais fracos nós somos, mais adormecidos nós nos tornamos. E veja, este adormecimento
Por quê? Porque, não é, o entendimento que nós vamos chegar é que, para Eutico, o discurso longo de Paulo já estava sendo algo chato, algo enfadonho. Meus irmãos, eu lembrei que certa vez, nesses dias de férias, eu voltei à Paraíba, e eu tive a alegria de ver, de ouvir um irmão. Infelizmente, ele não está mais nos quadros de pastores da nossa amada igreja. Algumas questões que aconteceram lá por Teresina, não é? E desgostou muito o coração desse irmão, e ele resolveu servir a igreja numa outra perspectiva. Mas eu lembro uma vez, ele foi convidado para ser o preletor no aniversário de uma igreja, lá da Grande João Pessoa, que é a minha terra natal. E aí, aniversário daquela igreja, muita gente, o aniversário foi até fora da igreja, foi num ginásio, não é? Num ginásio, a quadra estava lotada de pessoas, tanto a quadra, que estava cheia de cadeiras, como também as arquibancadas, repletas de pessoas. Mas, irmãos, quando o pregador começou, passou da primeira meia hora, e completou 1 hora, e completou 1h30, e completou 2 horas, e eu comecei a perceber que as pessoas já estavam para lá de agitadas, porque só o sermão já estavam mais de 2 horas, no aniversário, não é? Num aniversário. Bom, Paulo prolongou o seu discurso até meia-noite, e nos diz o texto que Eutico estava na janela e adormeceu. Outra situação que eu queria que nós pensássemos, não apenas esse distanciamento que faz com que o nosso coração adormeça, que faz com que a brasa do nosso coração comece a se apagar, mas perceba que Eutico está sentado num local que não é adequado, não é? As pessoas se sentam aonde? Em cadeiras, não é? Sentam-se em bancos, até no chão, na falta de cadeira, na falta de assento. Mas Eutico se colocou aonde? Sentado em uma janela. Você já parou para pensar que nós, muitas vezes, nós nos colocamos em lugares inadequados? Reclamamos, às vezes, não é, das tentações, que são muitas. Mas será que não somos nós que estamos nos lugares inadequados? Será que nós não estamos nos colocando nas janelas ou abrindo janelas na nossa vida em lugares que não deveriam ser abertas? Vamos pensar um pouco. Acã, não é, que estava juntamente com o povo e recebeu a ordem de não pegar nada, não receber nada, não querer nada, com uma questão muito simples: a provisão vem do próprio Deus. Mas Acã, quando viu aquela barra de ouro, aquela barra de prata e aquela capa nova, Acã certamente pensou, não é, como a propaganda da Bombril, 1001 utilidades. Aliás, na verdade, só 1000 utilidades, vocês sabem, não é? Que o Bombril agora só tem 1000 utilidades, porque desde que inventaram a TV digital, não é? Não vai usar mais Bombril lá na pontinha para poder funcionar como acontecia antes. Então, Bombril agora só tem 1000 utilidades. Mas Acã viu lá, não é, aqueles objetos, e os olhos cresceram. Uma janela que foi aberta num local indevido. Ou por que não lembrar de Davi passeando pelo seu palácio, não é? No pátio do seu palácio, até observar uma senhora que estava se banhando, uma outra janela aberta em local indevido. Quantas e quantas vezes, meus queridos, nós não abrimos janelas, ou nós não nos colocamos em janelas em lugares indevidos, que em vez de, não é, vir uma brisa fresca para aliviar o calor, muitas vezes causam a distração da nossa vida, causam exatamente o tirar a nossa atenção do culto de Deus, da sua palavra. Eu conheço pessoas que procuram sentar próximos às janelas por conta do calor. É uma intenção até interessante, mas tem outras que querem ficar nas janelas porque não querem perder o que acontece fora do templo. E, meus irmãos, o que acontece fora do templo não nos compete. Deus é tão gracioso, não é, que Deus estabeleceu diáconos para poder estar exatamente ao redor, não é, acompanhando, cuidando, coordenando, arrumando tudo. O que cabe a nós é aquilo que acontece aqui dentro. Então, feche as janelas do seu coração ou da sua alma para aquilo que não lhe cabe, para aquilo que
não é devido. É uma outra dificuldade que nos faz nos afastar da palavra de Deus. Mas o texto nos dá ainda outras questões interessantes. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado o quê? Foi levantado o quê, irmãos? Morto. Muito bem, né? Morto. Então vejam, ele não teve o primeiro cuidado, que foi exatamente procurar um lugar adequado para sentar. Ele não teve o segundo cuidado, que foi manter a palavra acesa no seu coração, para trazer alegria, não é? Para trazer um viés, para trazer uma condução do seu caminho. E vejam que uma situação vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra, e é como a Escritura nos diz, que o pecado consumado gera o quê? Morte. O pecado consumado gera morte. E eu queria que você pudesse pensar um pouco sobre aqueles que poderiam estar conosco aqui nesta noite e que não estão, e que estão em outros lugares. Se estiverem a trabalho, se estiverem por questão de estudo, por enfermidade, é compreensível. Mas se estiverem por outros motivos, talvez certamente porque estão como Eutico aqui e não observaram com alegria a palavra de Deus para aquecer os seus corações, para refrigerar suas almas. Mas eu quero chamar a sua e a minha atenção, nós que estamos aqui, a fim de que nós pudéssemos selar um pacto nesta noite. E eu queria que você pudesse olhar para este lado. Olhe para este lado, por favor. Muito bem. Bancada toda vazia, não é? Muito bem. Olhe para o outro lado, por favor. Como você está contemplando alguns irmãos, para frente vocês já estão olhando, mas eu queria que vocês olhassem para trás. Ok, muito grato. E eu queria que nós pudéssemos selar um pacto nesta noite. Muito simples. Que nós pudéssemos firmar o compromisso de a cada programação nossa, nós investirmos em mais um jovem, em trazermos mais um jovem para cá. Está vendo que a bancada está toda vazia? Se cada um de nós se comprometer a trazer mais um, não é? Nós vamos ter uma bancada meio cheia e outra bancada meio cheia. Irmãos, esse é só o começo desse desafio. E se nós entendermos que esse desafio é um desafio que vale a pena, é um desafio que nós podemos e devemos nos comprometer a esse desafio, eu quero convidar você a continuar observando o verso seguinte, que nos diz, versículo 10, descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele, o abraçou. Irmãos, a palavra de Deus nos abraça e nos envolve de maneira tal que traz um aconchego aos nossos corações que nada nem ninguém pode trazer à nossa alma. Não é à toa que Davi ora suplicando a Deus que restaurasse nele a alegria da salvação. Porque nada nem ninguém, irmãos, nos dá esse sentimento, essa convicção de plenitude, a não ser Deus. É muito difícil quando nós temos que enterrar ou sepultar o nosso pai, ou sepultar a nossa mãe, ou um irmão, ou um filho, ou uma filha, mas a vida continua. É muito difícil você ter bens e de repente você ser assaltado, não é? Como inclusive aconteceu recentemente, não é, com uma das irmãs, salvo engano. Muito bem, querida, mas é bom ver você sorrindo, não é? Muito bom mesmo. É um sentimento muito ruim, não é? Nos sentimos indefesos, acontece. Mas, irmãos, ficamos completamente prostrados, absortos, sem atitude nenhuma, se nós não tivéssemos o Senhor. É a convicção de que Deus está conosco, de que Ele que nos guarda, nos protege, apesar de
situações e circunstâncias, apesar dos reveses da vida, que nós continuamos aqui, que nós estamos aqui para continuar caminhando, que nós nos encontramos aqui no sentido de prestar a Deus este culto de gratidão, de louvor, de adoração, reconhecendo as muitas bênçãos que Deus, o Senhor, tem derramado sobre nós, apesar de eu e você ser quem somos. E, meus queridos, nós não somos muito distantes da nação de Israel. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. O povo, Senhor, nós não temos pão. Nunca vi isso. Deus fez chover pão. Não temos carne. Deus fez chover carne. Queremos água. Da rocha brotou água. 40 dias, Moisés sobre o monte. Porque Moisés se demorou, o povo resolveu fazer um ídolo. Quantas bênçãos Deus não tem derramado sobre a minha e a sua vida? E por pouca coisa nós lamentamos, murmuramos, não é? Onde está Deus que não viu, que deixou que o ladrão roubasse meu celular? Pensamos assim, não é? Em outras e outras situações ou circunstâncias. Irmãos, até na dificuldade, Deus continua sendo Deus. E ai de nós, se não fosse a sua benfazeja mão. Ai de nós, se não fosse Ele. Porque sem Ele, nós não estaríamos aqui. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer na sua vida? Seria a morte de algum parente? Seria a sua morte? Seria um acidente? Coisa nenhuma. Seria estarmos sem Deus conosco. O texto nos diz que Paulo desceu, o culto parou, foi até ele e o abraçou. Ora, irmãos, é exatamente assim que nós nos sentimos diante da obra de Cristo. Cristo morreu de braços abertos, como se estivesse à espera do abraço, não é? Como se Ele estivesse para nos abraçar, a cada um de nós, seus filhos, a cada um de nós, a quem recebemos o privilégio do sangue redentor do Cordeiro, a cada um de nós que fomos restaurados, vivificados, para vivermos uma vida não sem compromisso ou voltada para nós mesmos, mas agora voltado para falar, para comunicar, para partilhar dessa graça, para dizer que vale a pena servir a Jesus, para dizer que vale a pena ser um jovem consagrado ao Senhor. Nos diz o texto, que o apóstolo Paulo, para o seu sermão, vai até o jovem e o abraça. Mas o texto nos diz ainda que Paulo disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Se nós pudéssemos traçar um paralelo, ora, o Evangelho também não tem uma mensagem como essa, de nos trazer paz ao coração, de nos trazer sossego à nossa alma, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que é patente, latente, que é abundante, uma paz que é demonstrado não apenas quando tudo está bem, mas uma paz que é demonstrada até quando tudo está ao contrário da nossa vontade. Parece que o céu está caindo sobre a nossa cabeça e nós estamos em paz, porque Deus é a nossa paz. E nós sabemos que as questões dessa vida são transitórias, são passageiras, mas a graça de Deus, a paz que excede todo entendimento, as promessas do Senhor são reais, são palpáveis. E lhes digo mais ainda, para o nosso consolo e para a pacificação do nosso coração, são eternas. O Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por que nós nos preocupamos? Por que tanta ansiedade nos nossos corações? Precisamos, irmãos, fazer com o Feijão Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando nós tivermos mais de Deus na nossa vida e menos de nós mesmos, nós vamos viver mais em paz. Vamos ter uma vida mais tranquila, porque será o Senhor que estará dirigindo os nossos passos. Mas Paulo nos fala ainda mais uma coisa interessante que aconteceu com Eutico. Não apenas ele foi abraçado,
não apenas houve essa palavra de pacificação, de tranquilizar aqueles que lá estavam, nos diz o texto que ele voltou, versículo 11, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. Sabe coisa interessante, irmãos? Nós precisamos deixar de olhar para as nossas misérias, deixar de chorar as nossas pitangas. Sabe por quê? Porque há um Deus nos céus que é vivo e que Ele reina. O trono dos céus nunca estará vazio. Em vez de olharmos para baixo, por isso que lamentamos, deveríamos olhar para o alto. É exatamente o que o texto nos mostra, não é? Diante daquela situação, muitos podiam dizer, olha, está vendo aí, Paulo? Melhor acabar o culto, já foi uma palavra muito boa, a culpa, Paulo, é sua, porque você falou demais, meu irmão. Ó, já estava na hora de acabar o culto. Mas o que é que acontece, irmãos? O culto parou por causa do jovem, Paulo vai lá, não é? Diz que está tudo bem e volta para continuar pregando a igreja. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus foi, é e será sempre o referencial para a nossa vida. Você pode estar ocupado para muita coisa e para muitas pessoas, mas deixa eu te dar um conselho: nunca se enrole, nunca se embrenhe para dizer que você não tem tempo para Deus. E aqui deixa-me fazer algumas perguntas. Você encontrou tempo pela manhã para ter um momento devocional com o Senhor, para orar, para agradecer a Deus por mais esse dia, pelas bênçãos que Deus teria reservado para você durante todo o transcorrer desse dia? Ou será que você não reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida? Se você está aqui, já é motivo suficiente para você agradecer a Deus, porque se você está aqui, você não está na sepultura. Se você está aqui, implica dizer que você teve saúde e disposição para vir à casa do Senhor nessa noite, para orar, para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Quantas pessoas gostam de estar aqui e não podem estar aqui, porque estão acamadas, porque estão enfermas, porque estão impedidas de estar aqui nesse lugar. Irmãos, estar aqui nesses momentos com vocês, diante da presença de Deus, é algo precioso, preciosíssimo. Sabe por quê? Nunca mais na sua vida acontecerá um momento igual a esse. Pode até acontecer parecido, mas igual a esse nunca acontecerá. Pastor, nunca acontecerá, eu tenho certeza. A começar, não é, que outros poderão estar e outros poderão faltar. A começar que cada um está sentado exatamente onde está. E talvez, numa outra oportunidade, estejamos em lugares diferentes. Talvez, numa outra oportunidade, o pregador seja outro, muito melhor, até espero, do que aquele que vos fala nessa noite. Mas, irmãos, uma coisa eu sei: aquele que é o mais importante, o Deus soberano de todo o universo, está aqui contemplando a cada um de nós nessa noite e tratando conosco, apesar de ser quem somos, para dizer como é importante a sua palavra para direcionar o nosso coração, a nossa vida, as nossas almas, a sua santa e bendita presença. Por isso, este culto é maravilhoso e eu tenho o privilégio de estar aqui com cada um de vocês nesta noite para dizer como Deus é bom, não é? Por nos permitir estar juntos. Por fim, meus irmãos, o texto nos diz que aqueles irmãos que retornaram para o culto, de novo para partir o pão, e Paulo, a Escritura nos diz que Paulo ainda pregou até o romper da alva. Sabe o que isso nos aponta, irmãos? Precisamos usar o tempo com sabedoria para a glória de Deus. Como é que você tem usado o seu tempo? Primeiro, você tem usado com sabedoria? Porque é uma coisa muito interessante, irmãos. Hoje parece que o dia está menor, os dias são menores do que antigamente. Você luta, você corre, aquela coisa toda. A propósito, se você não sabe ainda, nós já estamos em fevereiro. E, por sinal, já na segunda quinzena de fevereiro. Irmãos, quando a gente abrir os olhos, de repente está no meio do ano. E se você fechar e abrir de novo, já estamos em dezembro. As coisas estão numa velocidade absurda.
Mas há uma razão para isso, eu penso, para essa vida louca e agitada que nós vivemos. Quem é que comanda o mundo, irmãos? Este mundo tenebroso, quem é que comanda? O Deus desse século. Quanto mais as pessoas estiverem envolvidas, quanto mais as pessoas estiverem com muitas atribuições, menos tempo terão para pensar em quem? Em Deus. E pensando em Deus, nós refletimos sobre nós mesmos. Precisamos aprender a usar o tempo, a otimizar o tempo, a usar o tempo com sabedoria e, sobretudo, para a glória de Deus. Paulo pregou até amanhecer o dia. Quantas oportunidades, eu queria que você pensasse sobre isso. Quantas oportunidades você teve para falar o Evangelho durante essa semana? Aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de faculdade, aos seus vizinhos, aos seus parentes. Quantas coisas aconteceram, irmãos? Vocês viram aquele objeto que passou no céu esses dias, não é? Nós estamos entrando num grupo seleto, né, de cidades, de localidades, não é? Até essas coisas estão acontecendo aqui em Salvador, não é? Depois que eu cheguei aqui em Salvador, irmãos, eu já vi, me ajude aí, o meteorito, não é? Já senti um tremor de terra e outras coisas mais. Domingo pela manhã aconteceu isso. Estava em casa, não é, me preparando para ir para 2 de julho, quando houve aquele tremor de terra. Vocês lembram isso ano passado, não lembram? Muito bem. A Escritura diz que os sinais apontariam para a volta de Jesus. E esses sinais estão acontecendo numa velocidade espantosa. Nós precisamos acordar, irmãos. Jesus está voltando. E exatamente pela convicção de que Jesus está voltando, é que nós precisamos aprender a remir o tempo, a usar o tempo com sabedoria, a usar o tempo para a glória de Deus, a usar o tempo para partilhar as benesses do Evangelho, para que possamos ver com alegria, não é? Essa igreja repleta de jovens. Eu gostaria de ver, irmãos, um culto só com jovens, não é? Os únicos velhos aqui seriam eu e o senhor, reverendo, só nós dois, não é? Mas eu tenho a esperança de ainda ver essa igreja cheia de jovens louvando, adorando, glorificando ao Deus dos céus. Eu tenho certeza que não é um sonho só meu, não é? Esse sonho precisa ser um sonho de cada um de nós. E para isso, irmãos, precisamos aprender a remir o tempo. Precisamos colocar em prática aquilo que temos ouvido, partilhado, aprendido. Amanhã tem escola bíblica dominical, não é? Poderíamos nem esperar a próxima programação da mocidade, mas já amanhã, não é? Você aproveita o seu WhatsApp, aproveite aí suas redes sociais, faça um convite, traga um amigo amanhã de manhã, para estarmos juntos aqui louvando, bendizendo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, nos alegrando com aquilo que Deus fez, tem feito e vai continuar fazendo, porque a glória é de Deus. Mas, irmãos, nós é que somos beneficiados por esse Deus tão bondoso, tão gracioso e tão misericordioso. E eu quero encerrar as minhas palavras convidando você, então, a fazer uma última reflexão. Que atitude você deseja ter daqui para frente? Será que você quer continuar sendo como Eutico, se colocando em lugares indevidos, ficando com o coração sonolento, não é? Distante da palavra de Deus, e o pior de tudo, não é? Chegando exatamente a morrer, se afastando de tal forma que aí nós já ficamos naquela situação completamente afastados, divorciados da graça de Deus. Ou será que a nossa posição, a nossa postura será como no caso de Paulo, não é? De sempre trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de refrigério, uma palavra temperada, uma palavra que produz sabor, uma palavra que gera vida. Mas não apenas isto, não é? Mas, como nos diz o texto, também sendo aqueles que comunicam o Evangelho com simpatia, com alegria, com graça, impactando positivamente os outros. A propósito, eu não posso encerrar lembrando de um acontecido comigo aqui. E certa vez eu estava no supermercado e a funcionária, eu acho que acordou que nem curupira, com os pés para trás, não é?
atendendo todo mundo mal, e tratando todo mundo mal, e aquela confusão toda, e eu dizendo, meu Deus, e a fila, não é? Aquela demora, aquela situação bem difícil. E aí chegou a minha vez, né? Aí quando chegou a minha vez, ela registrou o produto, e ela olhou para o meu semblante, né? E ela veio me perguntar acerca do preço do produto. E eu disse, bom, você me desculpe, mas eu pensei que... Imagine você fazendo a feira do mês, você saber o preço de todos os produtos que você está comprando. Né? Aí eu disse, olha, a senhora me desculpe, mas eu não sei o preço do produto. A propósito, quem deveria saber o preço do produto era a senhora. A senhora é que trabalha aqui na empresa, não é verdade? Aí quando foi depois, outro produto, eu disse, olha, esse produto agora está errado, porque me chamou a atenção o preço dele, e eu comprei ele por conta, quer dizer, eu botei ele no meu carrinho por conta do preço. Não é? Aí ela perguntou, e quanto é que estava lá? Eu disse, tanto, mas a senhora tinha que saber disso. Não é? A senhora tinha que saber disso. Eu não disse a ela, mas teve uma época na minha vida que eu trabalhei no Grupo Bom Preço, e eu trabalhei na frente de loja. E por trabalhar na frente de loja, irmãos, pode até parecer mentira, mas se você perguntasse qualquer preço da loja, eu diria para você. E eu só estaria errado numa condição, se houvesse variação do preço pelo CPD e o CPD não informasse a frente de loja. Mas tudo que a loja vendia, e você perguntasse, Eugênio, quanto custa isso? Isso custa tanto. E a pessoa ia lá e confirmava, e era aquilo mesmo. Irmãos, se nós somos crentes, nós temos por obrigação de conhecer a palavra de Deus com profundidade, de conhecer a palavra de Deus com largueza, porque é essa palavra que tem abençoado as nossas vidas, é essa palavra que tem direcionado as nossas decisões, é essa palavra que nos dá a garantia da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Que essa palavra seja o diferencial e o referencial na nossa vida. Assim como os escoteiros conhecem, não somente o uso da bússola e das estrelas, e aqueles que trabalham deveriam conhecer o preço dos itens que vendem nos seus negócios, ou do serviço que prestam aos outros, nós temos o dever de amar e conhecer essa palavra, e que ela esteja sempre nos nossos lábios, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e na esperança que Deus nos use para alcançar os perdidos que estão lá fora. E assim vejamos a igreja crescendo em graça, mas também em número, para a glória de Deus, até que Jesus volte. Que Deus nos abençoe e nos desperte a vivermos de acordo com a sua palavra, para a glória dele. A palavra está com o dirigente.